Então, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe mais essa noite em que nos dispomos, a refletir acerca do Evangelho do Mestre. Para iniciarmos, do livro Veleiro de Luz, a lição Vencendo Dificuldades. Cada aprendiz do Evangelho é verdadeiramente um ser voltado para a luz. Mas se esta luz não for assinalada com amor e carinho, tudo será dificuldade a vencer. Realmente, cada aluno do Espiritismo tenta avançar nas sendas do progresso rumo ao caminho da perfeição. Todavia, se não houver renovação com o Senhor, novo curso será mister para maiores esclarecimentos, com acréscimo de responsabilidades. Em verdade, todos somos usufrutuários das bênçãos divinas, colhendo na terra messes generosos. Entretanto, se não soubermos corresponder à suprema dádiva, seremos considerados perdulários, com regresso ao campo de trabalho afanoso e sacrificial. Tudo em torno ensina-nos a viver na grande lei de sabedoria, no aprendizado simples de cada dia, na evolução sistemática pelos ensinos do Senhor. Todos os nossos passos estão cercados de cuidados e desvelos de um Pai amorável, para que a nossa experiência terrena se transforme em gloriosa felicidade futura. Nos cimos luminosos do amor, encontraremos o clima bendito e propício a nos tornar aptos aos cursos grandiosos dos altiplanos que nos esperam. Sem bom aprendizado ainda hoje, dando-nos a serenidade justa, a humildade simples, o estudo contínuo, a prece sincera, o trabalho como objetivo, o ideal como fim. Objetivemos o nosso trânsito de vida pela terra como operosos, ciosos de nossas obrigações para com o grande Mestre e Senhor. Bezerra. Então, elevemos os nossos pensamentos ao alto, rogando ao Pai que derrame sobre todos nós as tuas bênçãos de amor, de paz, de serenidade. Que o nosso querido Mestre, nossa querida Mãe e todos os espíritos envolvidos com os trabalhos dessa casa, dirigido pelo nosso querido Bezerra, estejam junto de nós, clareando-nos o entendimento, para que a lição da noite chegue aos nossos corações de maneira a nos auxiliar, a nos fortalecer em nossa jornada terrena. Que possamos, Pai amado, buscar compreender essa doutrina, mas principalmente vivenciá-la, transformando-nos cada dia em pessoas melhores. E que sigamos os passos do Mestre. Muito obrigado por tantas possibilidades, por tantas bênçãos. Obrigado pelo orador da noite, que vem nos trazer a sua palavra, que ele seja intuído, que ele seja abençoado, para que as suas palavras possam também chegar aos nossos corações. Assim, Pai, em teu nome, iniciamos mais uma reunião, rogando para todos nós tuas bênçãos de amor e de luz. Que assim seja. Então, hoje nós estamos recebendo o Adonai, que é lá de Valadares, do Centro Espírita Princesa do Vale, no bairro Lourdes, que vem de muito boa vontade compartilhar os frutos dos seus estudos conosco. Seja bem-vinda, Dona Aida. Boa noite, gente. Interessante, na Casa Espírita, nós, como trabalhadores e participantes do movimento de modo geral, devemos sempre
alertar para um fator muito interessante, ao qual o doutor Bezerra, né, vem trazer para nós em muitas de suas obras. Ele fala que normalmente nas casas religiosas, apenas 20% das pessoas realmente se integram com o pensamento elevado, como ela solicitou, elevemos os pensamentos, para que possa compartilhar e ajudar a todos aqueles que aqui vêm em busca de consolação. A casa espírita é local de consolação. Nós não podemos mais agir dentro da mesma como fazíamos em outras eras e como nós vemos ainda acontecer em outras religiões tradicionais, como se fosse uma obrigação semanal, da qual vestimos uma roupa melhorzinha, e aqui vimos para poder cumprir nossa obrigação social. Nós aqui estamos como colaboradores do Cristo, na pacificação do ambiente espiritual dessa comunidade, como se fôssemos médiuns de sustentação. Tudo aquilo que nós construímos, essa grande corrente de oração que nós fazemos aqui, harmonizando este ambiente, se espalha naturalmente por toda a região, sustentando aqueles que precisam da ajuda do Mestre Jesus. Chico nos fala que cada um de nós que vem à casa espírita com boa vontade, traz consigo 90 desencarnados em média. Em média. Alguns trazem mais, outros trazem menos. E isto quando o fazemos com boa vontade, segundo ele. Hoje em dia é muito comum usar o nome do Chico para tudo. Daqui uns dias estão usando o nome de Valdo para tudo também, é normal. É normal. A própria Joana de Anjos fala assim, deixem falar à vontade do Espiritismo. Mesmo que falem errado, estão falando do Espiritismo. Quando formos consultados, façamos as corrigidas necessárias e falemos dentro da codificação. Isso é que é importante. Quando nossa amiga nos convidou para falar, dentro da semana, um tema que nós escolhemos, ela falou assim, fala da semana, do mês da família, Adonai. Eu falei, que bom. Veio à minha mente, a gente fica lembrando de família, histórias que a gente ouve no movimento espírita, depois de 40, 50 anos, dentro de uma casa espírita, ajudando em algum cargo ou encargo, histórias que marcam a vida da gente, e a gente vai lembrar quando a pessoa pede um assunto qualquer, porque é importante não deixar as pessoas virem aqui à frente, quaisquer que sejam elas, falar do tema que ela quer falar, não. A reunião pública, nos diz Richard Simonetti, é o horário nobre da casa espírita. Então devemos dar o tema àquele que aqui vem, de acordo com a necessidade da casa e do ambiente espiritual. E quem sabe disso é a direção da casa, que é intuída nesses momentos a escolher o tema. Este mês é o mês da família, é a intuição da casa. Quem vir aqui à frente tem que ter o tema sobre o mês da família. Em 1986, na cidade de Teoflotone, aqui pertinho, né, um cego descia da igreja indo para casa. Ele era cego há muitos anos, desde os 3 anos de idade. Se chamava Jorge. E ele descendo, não sei por que cargas d'água, não se sabe por que cargas d'água, o cego, quando ele bate a bengala no chão, ele tem um norte, ele tem os pontos cardeais onde ele encosta a bengala para chegar em casa, para chegar onde ele quer chegar. É natural fazer isso. E nesse dia, mais cedo, a prefeitura havia retirado uma pequena árvore de uma esquina, e quando ele chegou, não bateu, ele passou direto. Eram mais ou menos 9h30 da noite, ele saindo da igreja na sexta-feira, ele gostava de sexta-feira, ouvir o padre falar a respeito de Jesus. E como ele se perdeu, ele continuou caminhando, até que ele desconfiou que havia se perdido, e não sabia o que fazer. Mas, cidade do interior, cidade de 1986, não tinha ninguém na rua nessa hora. Ele continuou caminhando, quem sabe ele achava um ponto cardeal qualquer, e caminhou mais alguns
minutos, 10 a 15 minutos, e parou subitamente porque a bengala bateu num lugar onde não tinha apoio. Ele procurou achar o apoio para a bengala e não encontrou. E escutou o barulho do rio passando. Aí ele entrou em desespero. E gritou em alto e bom som: por favor, em nome de Deus, por favor, alguém me ajude. Pelo amor de Deus, alguém me ajude. Por favor, alguém me ajude, eu sou cego, alguém me ajude. A 20 metros à frente, à esquerda, tinha uma mulher sentada na balaústre da ponte, se preparando para suicidar, olhando para aquele ambiente escuro lá embaixo. Quando ela foi pular, ela escutou o grito dele. Pelo amor de Deus, ela olhou para um lado, olhou para o outro e viu aquele senhor ali, na beirada do rio, quase caindo na ribanceira. Ela botou as pernas para o lado de dentro de novo, toda maltrapilha, suja, e caminhou para o lado dele e segurou do braço. O senhor está perdido? Ele falou: oh, meu Deus, eu sou cego, e abraçou ela. Ele notou que era uma pessoa moradora de rua, parecia uma moradora de rua, mas falou com ela assim: graças a Deus, você, meu anjo da guarda, você me salvou, eu estou perdido, eu sou cego, eu não sei onde é que eu estou. E ela falou: o senhor mora onde? Aí eu moro num bairro tal. Eu falei: o senhor está muito longe de casa, você me leva lá? Eu te pago. Ela falou: não, eu levo o senhor, pode deixar. E foi falando a rua, e ela foi conduzindo. Chegou na porta da casa dele, uma casinha simples, com uma grade na frente, de ferro. Ele botou a mão na grade e falou: é aqui que eu moro. Enfiou a mão no bolso, tirou a chave, abriu o portão, entrou naturalmente, como se não fosse cego, e pegou ela pela mão e puxou para dentro: vem comigo, você conhecer minha casa. E ela, sem saber o que fazer, entrou atrás dele, abriu a porta da sala, entrou, uma sala pequenininha, tinha uma mesa num canto, uma geladeira, um fogão num cantinho, bem simples a casa, e ela ficou no escuro. Ela falou: não estou enxergando nada assim. Ela falou: estou enxergando muito pouco. Eu esqueci, desculpa, tem uma tomada ali, liga a luz. Ela ligou a luz e viu o que tinha dentro da casa. Ele falou assim: eu moro sozinho, minha mãe morreu tem mais de um mês, eu moro sozinho. Senta aí, vamos tomar uma água, vamos tomar um café. Não, tem que ir. Não, você não vai embora não. E segura pela mão: você não pode ir embora não. Você, meu anjo da guarda, você salvou a minha vida. Eu estava ali quase, não sabia o que fazer. Se não fosse você. Aí ela começou a chorar. Lembrando que alguns instantes atrás ela estava pronta a pular de cabeça nas pedras do rio. É alto, quem conhece o Teofotone, o Rio Todos os Santos passa no fundo, as pedras. Dificilmente ela escaparia se caísse de cabeça. E ele falou: você está chorando por quê? Vem cá. E pegou ela pela mão com dificuldade: vem cá, vamos sentar aqui. Levou ela na mesa, sentou com ela na mesa: senta aqui. Por que você está chorando? Ela então falou com ele assim: eu ia suicidar. E chorando muito, ele falou: meu Deus do céu, você não pode fazer isso não. Se você fazer isso, o padre falou que vai para o inferno e nunca mais sai do inferno. Ela falou assim: mas eu não tenho mais motivo para viver. Ele falou assim: eu sou cego. Eu tenho 50 anos de idade, sou cego. Você não tem motivo para viver? Vou te contar a minha vida, você quer saber? Vou contar para você, mas primeiro você vai tomar um café comigo, tá bom? Foi lá, sozinho, acendeu o fogo do fogão, fez um café, botou na mesa queijo, bolo, biscoito, polvilho, e ela ficou olhando admirada. O cara não enxerga nada dentro de casa, o cego é como se fosse ele enxergasse. Ela falou assim: você está fazendo tudo sozinho. Ele falou assim: eu moro aqui tem quase 50 anos nessa casa, eu conheci tudo aqui dentro, né? Sei tudo aqui dentro. Ela falou assim, ela ficou assim, admirada daquilo. Ainda ele sentou, e ela comeu com vontade. Ele viu que ela comeu assim, gulosamente, né? Tomou café e ele ficou esperando ela comer, e foi contando a história dele. Ele falou assim: eu sou da zona rural de Caetité, na Bahia. Eu nasci em 1936, falou com ela. E com 3 anos de idade, eu fiquei cego. Minha mãe ficou tão desesperada que eu fiquei cego na zona rural, que ela me pegou e saiu. Falou que ia me levar para São Paulo para me curar. Que eu, de 3 anos, ela ficou tão desesperada comigo, cego. E ela pegou
uma tropa de burro, chegando aí. Quando chegou em Vitória da Conquista, esperou um caminhão do Nordeste, a estrada era de terra, e ela subiu naquele caminhão e foi para São Paulo. Mas ela passou tanto mal em cima do caminhão, vomitando, ela me registrou lá em Vitória da Conquista, que nem registro eu tinha. Ela passou tanto mal, ia morrer, que o pessoal do caminhão desceu, olha aqui, nessa cidade, falou, você fica aí, pega o próximo caminhão, você vai morrer nesse caminhão aqui. E ela sentou, ela me contou que sentou na beira da estrada, e ficou ali sentada, passando mal, não sabia o que fazia, e eu comigo no colo. Até que uma mulher passou e falou, você está fazendo alguma coisa? Ela falou assim, eu sou aí, contou para a mulher, falou, vem cá comigo, vem cá. Era dona de uma pensão que tinha aqui, antiga pensão que não tinha Fotone. E ela deixou minha mãe lá no quartinho dos fundos, minha mãe ficou lá no outro dia. E ela perguntou à minha mãe, você vai para onde? Ela falou, vou para São Paulo. Quer ficar aqui comigo? Você vai ficando aqui me ajudando? Com esse menino pequeno, ele é cego. E nós ficamos na pensão durante 5 anos. Minha mãe trabalhando para comer, só para comer. Durante 5 anos ali. E era em 1940, muito tempo atrás. Mas minha mãe tinha um dom, ela fazia biscoito de polvilho. E nas horas de folga dela, ela começou a vender biscoito de polvilho. A dona deixou ela assar no fogão de lenha, e ela saía vendendo biscoito de polvilho. E ela juntou um dinheiro, com 5 anos depois, ela comprou essa casinha para nós aqui. E nós viemos morar aqui em 1945. E ela fazia biscoito de polvilho e vendendo na rua. Eu fui crescendo aqui. Com 19 anos, quando eu virei rapazinha, ela com 13, 14, ela comprou outro carrinho para mim, eu amarrava o meu carrinho dela, nós enchíamos de biscoito e entregando para a rua fora, nas padarias, nas feiras, vendendo. Com 19 anos eu saía sozinho já conhecia tudo. Aí um dia um moço falou assim, ô menino, eu não tinha vendido nada nesse dia, falou, menino, você quer vender esse biscoito? Vão ali comigo. E me levou num lugar chamado Cicafé. Era um entreposto da Estrada de Ferro Bahia, Minas, onde o café chegava e ficava ali no entreposto do governo federal. Eu fui lá, vendi o biscoito todo e o dono, o chefe, falou, você quer trabalhar aqui com a gente? Você já é rapaz, não vai vender biscoito na rua? E eu fui trabalhar lá, cego. Ele me deu um serviço qualquer lá para me ajudar. E eu virei funcionário público federal. Nessa época, quando tinha concurso. E eu vou aposentar mês que vem. Minha mãe morreu e eu fiquei sozinho. E eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, para te falar a verdade. E ela falou assim, e você querendo suicidar, está vendo como é que a vida é difícil para todo mundo? Mas por que você quer suicidar? Por que você está falando em morrer? Viver é tão bom, mesmo com tanta dificuldade. Aí ela contou a história dele para ele, dizendo que morava em Sucanga. Sucanga também era um entreposto da Bahia, Minas, né, um lugarzinho pequenininho, uma estação. Ela, o irmão excepcional, o pai e a mãe na roça, ela cuidando do irmão excepcional. Com 19 anos de idade, passou um pedrista lá, olhou, gostou dela. Começou a namorar com ela, pediu o pai para casar. Casou e levou ela para a cidade de Santo Antônio. Teve 2 filhos e ficou cuidando da casa ali. Nunca mais viu o pai e a mãe. O irmão morreu e ela ficou cuidando daquela família dentro de casa ali. Quando os filhos estavam com 20 e poucos anos de idade, o pai falou assim, vocês não vão ficar dentro de casa não. 2 filhos. Vocês vão trabalhar, lugar de homem é na rua. Vocês não vão ficar dentro de casa mais, vocês vão ficar comigo trabalhando. E foram trabalhar com os pais, e ela ficou sozinha dentro de casa, cuidando da família. Cozinhando, lavando, passando. Coisa que toda mulher, nessa época era normal. A vida da mulher era essa, normalmente. Normalmente era assim. Mal sabia ler e escrever. E quando, sem mais nem menos, os filhos foram para os Estados Unidos. E nunca mais viu os filhos. Um mês depois, o marido falou com ela assim, nossa vida está muito ruim, vamos separar, nós vamos divorciar. Eu não sabia o que era divorciar, não, porque eu via novela falando de divorciar. Eu só assistia novela na televisão, eu via, mas não sabia o que era isso direito, não. Ele falou, nós vamos divorciar. Nossa vida é boa, não.
Não está ruim nessa vida nossa, você está nova ainda. Você está com 46 anos de idade, 45 anos de idade, você está nova, você pode arrumar um emprego para você, e você vai cuidar da sua vida, eu vou cuidar da minha. Eu vou deixar essa casa para você aqui, e para te falar a verdade, eu tenho até outra mulher já há muito tempo. E falou com ela assim, na cara de pau. Quando ela deu por si, aí que ela foi entender que estava indo embora de casa e largar ela sozinha. E ela começou a chorar, sem saber o que fazer, um desespero danado. Mas eu estou sozinho, vou ficar sozinho. Não, você vai trabalhar, vai arrumar um emprego para você. Eu vou te dar 6 meses de pensão. Falou comigo assim, ela dizendo. E foi embora. Uma semana depois, chegou um advogado lá, teve que assinar um papel como divórcio. E todo meu advogado ela levar para ela o dinheiro da pensão. Um salário para ela viver, até arrumar um emprego. Mas ela entrou numa depressão tão grande, sem os filhos dentro de casa, sozinha, os vizinhos falando mal do marido, as vizinhas fofocando do marido, falando mal na cabeça dela, aquela fofoca. A pessoa que passou o tempo, ela nem viu o dinheiro acabar, 6 meses, 7 meses, ela não tinha nada dentro de casa mais, não tinha arrumado emprego, não sabia nem conversar direito para arrumar um emprego na rua. Quando ela viu, ela estava vendendo as coisas dentro de casa para poder viver. Aí um vizinho a procurou, convidou ela para fazer parte, fazer programa sexual na Zona Boêmia. Aí ele entrou em desespero. Ela falou que não aceitou hipótese alguma, preferia morrer de fome, que não ia viver aquela vida, e ficou naquele desespero danado, e ela tentou arrumar um emprego, mas ela não sabia nem noção de como é que arrumava emprego, aquele desespero na cabeça dela. Eu sei que 8 meses depois, já estava na rua, andando para a rua fora, sem saber o que fazer, e resolveu suicidar. Foi quando encontrou com ele. Aí ela olhou o relógio, tinha um despertador assim no canto, falou, nossa, quase meia-noite, eu tenho que ir embora. E foi se gostando, vai embora, não, você vai ficar aqui. O quarto da minha mãe, esse aqui, levando o quarto da mãe. Minha mãe morreu tem só 1 mês, está tudo dela aqui ainda. Pode dormir aqui. Amanhã nós vamos lá. Você falou que não tem, sua casa está abandonada, não tem nada lá dentro. Não tem água, não tem luz, não tem nada. Você falou, para que você vai embora? E é perigoso sair na rua dessa, fica aqui. E ela ficou meio sem jeito, sem fazer o que fazer, dorme aqui. Amanhã nós vamos dar um jeito, amanhã é sábado, eu não trabalho, não. Nós vamos lá amanhã, nós vamos dar um jeito, pode ficar aqui. E ela meio sem graça, ela levou aqui ao banheiro, você pode tomar um banho aqui, tranquilo, para ficar, fica à vontade, tem toalha no quarto da minha mãe, tem até a roupa dela aí, você pode usar se quiser. E a gente sabia o que fazer, perdida, abandonada, ela estava mais de 20 dias na rua, sem saber o que fazer. Ela entrou para o quarto, acendeu a luz, tirou a roupa, pegou uma camisola da mãe dele, foi para o banheiro, tomou um banho, e ficou debaixo do chuveiro pensando, né? A água escorrendo, ela pensando, tomou banho, ali ia suicidar, agora está aqui tomando um banho na casa de um estranho, sem saber o que fazer. Voltou para o quarto, deitou, pegou a roupa íntima dela, pendurou atrás da geladeira para secar, deitou e dormiu. Ela acordou com um barulho estranho, olhou, levantou, sem jeito, olhou, abriu a porta, olhou no despertador, era quase meio-dia. Ela havia dormido quase 12 horas sem parar. E ela disse que tinha 8 meses que ela não dormia direito. Ela falou, meu Deus, eu dormi quase 12 horas. Eu vi um barulho de fora, saiu sem graça, correu lá na geladeira, pegou a roupa íntima dela para entrar no banheiro, entrou no banheiro. A hora que ele entrou no banheiro, ele abriu a porta, ela tomou um susto, né? Ela estava de camisola, a mãe dele. Aí ela lembrou que ele era cego, né? Acalmou. Ele falou assim, acordou, está te esperando, você dormiu, hein? Está te esperando para nós tomar café, vamos tomar café. E ela sem saber o que fazer. Aí senta aqui, pegou pela mão e ela sem saber o que fazer direito, né? Aí lembrou que ele era cego, despreocupou, né? Sentou, e foi lá, botou café na mesa, tomando. Ela falou assim, eu tenho que ir embora. Eu falei assim, não. Será que eu fiquei pensando? Eu só ia com a minha mãe. Eu fiquei pensando, tem 1 mês que eu estou aqui sozinho. Tem uma mulher que vem aqui toda semana arrumar a casa para mim, que eu não sei arrumar a casa. Por que você não fica morando aqui comigo, aqui dentro de casa? Do quarto da minha mãe. Você vai arrumar a casa para mim. Mas o senhor fica doido? Mas eu sou um estranho. Não, você era um estranho. Eu já sei sua vida toda. Você sabe a minha. Vem morar comigo aqui. Você pode ficar aí, eu não vou te... né? Eu não vou fazer nada com você, não.
vem morar aqui, você vai cuidar da casa para mim. Ela falou, mas eu não, ela ficou sem jeito de saber o que falar, mas eu não posso, não vem, fica com medo não, ó, não vou nem encostar, pode ficar sossegada, não, olha, você quer saber de uma coisa? Eu caso até com você se você quiser. Aí ela começou a chorar. Você casa comigo? Caso. Eu caso com você. Eu nunca conheci uma mulher na vida. Você não falou que é divorciada? E ela começando a chorar, chorando muito. E ele sem saber o que falar com ela, e esse cara ia chorando. Mas você não pode fazer isso não? Eu posso. Vem ficar aqui, ué, nós somos sozinhos nós dois. A gente forma uma família junto. E ela, sem saber o que falar, e ele levantou, pegou a mão dela e falou, vamos, pode aceitar. E ela acabou chorando tanto, que ele abraçou ela. Ele é baixinha, 1,60 m mais ou menos, ele 1,70 m, ela abraçou. E ela falou comigo, seu Adonai, a hora que eu encostei o rosto no peito dele, eu fui casada há 20 anos, né? Abracei meu marido, abraçava. Eu nunca senti uma coisa tão boa na vida. Aquilo foi me juntando assim, aquilo foi me agasalhando. E eu chorava, seu Dona, e ele foi me abraçando, e ele ficou só passando na minha cabeça assim, e eu chorando. Eu falei, seu Dona, alguma coisa aconteceu comigo. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sabia. E ele começou a chorar também. Aí ele falou assim, você vai aceitar? Você sabia o que eu fiz, dona? Eu falei, não. Eu levei ele para o quarto e casei com ele. Assim, no primeiro dia? Falou, no primeiro dia. E eu falei, que bom. Seu Dona, nós casamos. E a gente ia todo domingo lá para a praça Tiradentes, sentava ali, trenzinho. A gente ia na missa, sentava na praça Tiradentes, ficava ali. Ficamos ali todo domingo, passeando, naquela praça Tiradentes, ouvindo os meninos brincar. Eu falava o que estava acontecendo, passeava no trenzinho elétrico do trenzinho com ele. Um dia nós sentamos no banco, tinha um livro assim, Aí eu peguei o livro, eu leio muito mal, mas eu li assim, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós fazíamos a campanha de Teofotone de esquecer o Evangelho nas praças, sabe? A gente esquecia o Evangelho na praça, no banco da praça, dentro do banco, nas lojas. A gente comprava 200 Evangelhos e saía esquecendo para a cidade afora, sabe? Era uma campanha que a gente fazia constantemente. Aí eu peguei assim, e falei, tem um livro aqui, alguém esqueceu um livro aqui, Jorge. Eu chamava Jorge, e ela é Efigênia. Livro está escrito aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. Ele falou, larga isso para lá, isso é coisa do demônio. Ela falou assim, o padre fala que é coisa do demônio, né? Aí eu fui abrir a primeira folha, escrito assim, se você encontrou esse livro, é Jesus indicando um novo caminho à sua vida. Né? Aproveite a oportunidade. E eu li alto, ele falou, está falando de Jesus aí? Eu falei, tá. Está escrito aqui, Grupo da Fraternidade Joaquim Portugal. Aí eu falei, ele falou, está falando de Jesus, então não pode ser coisa do diabo não, né? Aí eu abri o livro, Donai, li assim, Lei do Amor. Aí eu fiquei assim, Lei do Amor? Lê para nós aí. Aí eu comecei a ler alto para ele escutar. Resume a doutrina de Jesus inteira. É de essência divina. E eu fui lendo, e algumas coisas foram ficando na cabeça da gente. Todos nós temos no coração a centelha desse sentimento sagrado, que iremos desenvolvendo através das várias existências. A lei do amor é uma escada evolutiva. Na origem, é o embrião dos sentimentos.
somente os instintos. Depois, avançado e corrompido, são as sensações. Instruído e depurado são os sentimentos. E a meta é o amor. Aí eu li, o Jorge falou comigo assim, é isso que eu sinto por você. E eu sou muito chorando, seu dona. Eu comecei a chorar de novo. Aí levamos esse livro lá para casa. E todo dia a gente lia um pouquinho dele. Todo dia a gente lia um pouquinho desse livro. Aí, seu Danai, um dia eu abri na última página, tinha um carimbo assim, Grupo da Fraternidade Joaquim Portugal. Avenida Luiz Boali, 220, Barra Ipiranga. Reuniões públicas, quinta-feira. Aí eu falei, Jorge, vamos lá, Jorge, para a gente conhecer. Jorge, vamos. Eu cheguei em Tifotone no final de 1989, e eu era diretor do Grupo Espírita Joaquim Portugal, porque antes eu já tinha morado lá, voltei, assumi minhas funções lá. Um dia eu chegando na Casa Espírita em 90, era meados de 1990, o pessoal da porta falou assim, na recepção, falou comigo assim, tem um ceguinho lá em cima, cuida dele lá, você gosta de conversar muito? Tá ele e a mulher dele. Eu cheguei, tinha um casal sentado bem na frente assim, ele com a bengala na mão, esse lado dele, baixinha, moreninha, ele também moreninho. Eu falei, boa noite, brinquei com eles, boa noite. Rapaz, você dá sorte que você é cego, hein? Se você viu que essa mulher bonita que você tem, ele ficou rindo, satisfeito, né? Ela agradeceu, brinquei com eles. Aí conversei um pouquinho, eles me contaram que estava, a primeira vez que eles diziam que tinha achado aquele livro na rua, eu vi, que bom, tal. Eu expliquei para eles como é que era a reunião, e depois tinha o passe, esse cara, fiquei do lado deles conversando, fizemos uma reunião, foi o passe, e falei, olha, tem uma coisa importante que todo espírito tem que fazer. E o que é? O culto cristão no lar. E como é que é isso? Eu falei, aí reúne todo um dia da semana, expliquei. Só pode ir lá em casa amanhã, então, fazer? Isso era quinta-feira, fazer amanhã já, né? Estranhei, né? Uma rapidez dessa. Falei, posso, por que de manhã? Porque amanhã foi o dia que nós conhecemos, sexta-feira, né? Eu falei, que bom. Aí chamei uma amiga minha, Maria, falei, vamos lá, Maria. Mas logo sexta-feira, dia da sexta-feira, ninguém gosta de sexta-feira, né? É dia de sair com a família, com o marido. Eu falei, mas fala com o seu marido, vamos lá, Maria. Aí fomos, cheguei lá, o endereço que dei, cheguei, recebi, cafezinho, mancada. Pensando como é que as coisas vão se juntando na vida da gente, como é que a espiritualidade cuida da gente. Aí fizemos o culto, expliquei, acabamos. Vocês querem tomar um passe? Queremos. Aí demos o passe da Maria. Falei, agora vocês vão, Maria, fica atrás dele aí, fica aí, você fica aí, Maria, eu vou dar o passe no Jorge. Ele estendeu a mão, se fechar o olho, não estende a mão, né? Tem gente que adora fechar o olho, fazer cara de espírito superior, né? Bufar, né? Passe, Jesus ensinou, né? Estende as mãos e cura os doentes, não é isso? Tem que ficar bufando, balançando, nada, né? Teatro. Aí quando eu estendi a mão para dar o passe nele, comecei a dar o passe, ele gemeu de dor e botou a mão assim, né? Tá doendo demais na minha cabeça, seu Donai. Eu falei assim, aí eu parei o passe, falei, o que está acontecendo, Jorge? Fiquei preocupado, uma dor muito grande assim, seu Donai. Eu falei, Jorge, peraí. Aí, calma, né? Fiquei preocupado, pode ser um AVC, né? Para o cara de 50 anos de idade, 54 anos de idade já. Eu falei, calma, Jorge. Eu falei, Jorge, você falou que é cego desde os 3 anos de idade, você já foi no médico? Eu falei, não, senhor, eu nunca fui no médico, não. Ou já vai no médico. Procura um médico, você tem alguma coisa aí, alguma coisa nos seus olhos, essa dor não é normal. Quanto mais vai dar o passe, não sei se você tem a dor, porque o passe ajuda, né? Alivia, né? Para dar dor, né? Brinquei com ele assim, né? Esse passe meu está muito mal dado. Vai no médico, Jorge. Só acha? Eu falei, vai no médico. Aí, vamos embora para casa. 2 semanas depois, chega o Jorge no centro espírita, falou, seu Donai, nós fomos no médico, eu falei, não tem nada não. Nada? Eu falei, não.
Aí encaminhou para um especialista em Belo Horizonte, para fazer um monte de exame. Eu falei, que bom, vai lá, vai em Belo Horizonte. Ele marcou para nós vamos daqui a 10 dias, nós vamos para Belo Horizonte, vamos ficar numa pensão lá e vamos. Sumiu o Jorge. Mês depois, mais nem menos, chega o Jorge lá no Diafo Antônio, lá no Centro Espírita. E aí, Jorge, alguma coisa? Ele falou, não, senhor. O Beto falou que não tem nada, não. Ué, você não tem nada, não, você está cego. Você não tem nada? Não, senhor, ele falou que não tem nada, não. Deve ser alguma coisa psicológica. Ele falou, ele me encaminhou para eu tenho que fazer sessão de psicoterapia. Lá em Belo Horizonte, me encaminhou lá. Aí nós vamos ter que ir lá de 15 em 15 dias lá. Eu falei assim, vai ficar caro. Ele falou, pois é, Dona Nai. Aí nós estamos querendo comprar uma casa, mudar daqui lá para perto de Belo Horizonte, ficar mais perto a gente ir. Aí nós estamos olhando um lugar lá para mudar para lá, uma casa. Aí uma pessoa lá falou que Dores de Guanhães, tem uma cidade pequena, cidade boa. Aí nós fomos lá para conhecer, nós vamos comprar uma casa lá de Dores de Guanhães e vamos vender a casa daqui. Eu falei, Jorge, que pena, né? Faz parte da vida, né? Sumiu o Jorge, mas da Efigênia. Uns 4, 5 meses depois, 6 meses depois, estou lá no Centro Espírita, chega o Jorge lá com a... E de novo, né? Ué, voltou? Eu falei, não, senhor, nós viemos assinar a documentação da casa, eu vendi a casa, aí viemos assinar no cartório aqui, nós vamos embora. Assinamos, vamos embora amanhã. Eu falei, tá bom, eu venho ver o seu, Dona Nai, né? Dá um abraço no seu. Que bom, fica aí para a reunião então. Aí ficar na reunião, acabou. E lá a gente dava o passe na frente primeiro, as crianças e os mais velhos, os doentes primeiro. Aí fomos dar o passe, a hora que chegou o Jorge, entrou mais a mulher dele, o Jorge sentou umas 3 cadeiras depois de mim, a mulher dele no canto lá, perto dele, e eu fiquei aqui, dando passe aqui. A hora que começamos a dar o passe que eu olhei, eu vi que o Jorge entrou em transe. Eu olhei, acabei de dar o passe, e a menina que dando passe nele, a mulher, eu falei assim, calma. Damos o passe, saiu, eu fui lá, peguei ele pela mão, vem cá, Jorge. E tem a sala do lado assim, que é a sala de reunião mediúnica. Falei, vem cá, Efigênia. Chamei a Maria comigo, vem cá, Maria, comigo. Entramos lá dentro, sentei ele, né? Sentei, senta aqui, Jorge, vem cá, senta aqui. Ele sentou, olhando assim, aquela cara assim, perdida, né? Em transe, eu vi que estava em transe. Aí Maria, eu falei, Maria, o que está acontecendo? Eu falei, ele está em transe. Calma, Efigênia, eu vou conversar aqui, calma. Eu falei, tudo bem, Jorge? Está tudo bem com você? Tá. E fiz uma voz diferente, uma voz de criança. Eu falei, a gente fica meio perdido, né? A gente fica meio perdido, a gente que mais bem experiência, tem homem que você fica assim meio perdido, saber o que está fazendo. Eu falei, Jorge, está acontecendo alguma coisa? Não. Você está onde, Jorge? Estou em casa. Em casa, Jorge? O que está fazendo? Estou brincando. Aonde, Jorge? Na cozinha com a mamãe. Sua mãe está aí, Jorge? Tá. O que ela está fazendo? Ela está fazendo o fogão. Você está onde? Estou sentado aqui no chão. Eu falei, ô Jorge, está tudo bem com você? Você está vendo sua mãe? Estou vendo, mamãe. Eu falei, uai, Jorge, como é que está sua mãe? Ela tem um neném na barriga. Eu falei, é, Jorge? Que bom. Meu pai chegou. Seu pai chegou? Chegou. Ele está gritando com a mamãe. Ele está com a faca na mão, falou que aquele filho não é dele, não. Ele deu uma facada na mamãe. E começou a chorar. Ele está matando a mamãe. Eu falei, calma, Jorge, o que está acontecendo? Mamãe caiu no chão. Ele está dando um monte de facada na mamãe. Aí eu gritei, ele olhou para mim. Papai enfiou a faca na barriga dele e caiu perto da mamãe. Eu falei, Jorge? É, Jorge? Eu falei, é. Mamãe mandou eu fechar o olho. Eu não posso enxergar, não. Eu falei, pode não, Jorge? Ela falou para mim não enxergar, não. Eu fechar o olho. Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí ele ficou chorando. Eu falei, calma, Jorge, calma. Olha para mim, Jorge, olha para mim aqui, olha. Você está me vendo? Ele falou assim, estou. Você está me enxergando, Jorge?
Tô. Cadê sua mãe? Mamãe está aqui. Sua mãe não morreu não, Jorge? Ela aí. Minha outra mamãe também. Sua outra mamãe, Jorge? É. Eu falei, vai, Jorge. Como assim, Jorge? É minha tia. Quando a mamãe morreu, ela me pegou e me levou para São Paulo para poder curar minhas vistas, que eu fiquei cego. Aí eu entendi a história. Falei, Jorge, espera aí. Meu pai está aqui. Eu falei, seu pai está ali? Ele está ali. Meu pai está ali. Ele está com a faca enfiada na barriga. Eu falei, vai, ô Jorge, pede sua mãe para ajudar ele a tirar a faca da barriga. Ela falou que não vai, não. Eu falei, Jorge, fala com ela para ir, Jorge, coitadinho do seu pai. Ajuda ele. Minha outra mãe está levando ela, vai lá. Chegou mais gente para levar ele. Eu falei, Jorge? Estão levando ele. Eu falei, que bom, Jorge. Olha para mim agora, olha. Está tudo bem com você? Passou? Passou. Eu falei, então abre o olho. Você está enxergando? Estou. Abre o olho. Aí ele abriu o olho. Fiz assim. Estava um ambiente assim mais penumbroso, né? A lâmpada, que é a lâmpada azul da sala de reunião mediúnica, estava acesa. Eu falei, Maria, acende a luz lá. Ela foi, acendeu a luz, ele olhou assim. Eu falei, essa mulher aí, Jorge. Aí fiz gênia aí. E ela estava chorando muito, e ele começou a chorar. Aí todo mundo chora nessas horas, não tem jeito, né? E chorando. Eu falei assim, meu Deus do céu, sua mãe salvou você, Jorge, né? Você tinha que passar por isso, né? Essa fase da cegueira, mas sua mãe ajudou você, tá vendo? Você ficou esse tempo todo sem enxergar, para você não lembrar dessas coisas. E ele chorando muito, já era mais de 10 horas da noite, a reunião tinha acabado 9h30, tinha ninguém no centro espírita, tudo silêncio, né? Falei, gente, vamos embora. Aí a pessoa acalmou o ambiente, vamos embora, gente, vamos. Eu falei assim, mas tem um detalhe, gente. Antes de ir embora, vamos combinar o seguinte aqui. Quem curou você, Jorge? Não fui eu. Não foi não, Jorge. Não curei você, não. Não tem nada com isso. Quem curou você foi a espiritualidade aqui presente. Né? Sua mãe, Jesus. Se alguém souber que aqui dentro do grupo espírita, alguém curou cego aqui dentro, não vai virar uma bagunça. Não fala Donai curando cego, é pessoa que absurdo. Né? Nós vamos combinar o seguinte, não vamos contar isso para ninguém, tá bom? Ninguém pode saber disso. Depois que a gente morrer, aí conta. Por enquanto, não vamos contar para ninguém, tá bom? Combinado? Se o médico perguntar, eu falei, fala com ele que, né? Não, para outra você começou a enxergar. Você vai ter que voltar no médico, fala com ele. Tá bom, não para contar para ninguém? Não conta para ninguém, não. Ninguém. E não contamos mesmo, não. Ele me deu a bengada de presente. Se eu quer pegar a casa de presente para o senhor, eu fui levar ele em casa, me deu a bengada de presente, devendo no hotel, quer dizer. A bengala sumiu lá em casa, eu tenho 7 filhos, tudo pequenininho, aquele monte de menino, né? Virou bagunça, né? A mulher jogou fora, um batendo no outro com a bengala, acabou sumindo aqui dentro de casa. Eu sei que não vi Jorge mais. Em 1998, fui fazer uma palestra lá no Centro Espírita, lá em São João Evangelista. Era um amigo meu que criou o Centro Espírita lá, ele era católico, teve um trauma lá dentro de casa, eu convidei para ir no Centro Espírita, ele foi. Aí ele foi inaugurar o Centro Espírita, me chamou para inaugurar. Você vai lá inaugurar para nós? Eu falei, vou, ué. O senhor me levou para o Centro Espírita, eu queria que você voltasse a inaugurar. Eu falei, vou. Aí fui inaugurar o Centro Espírita, estou lá sentado, quando eu cheguei na frente aqui, o centro muito cheio, muita gente mesmo, tem umas 200 pessoas. Quando eu cheguei aqui, eu comecei, eu olhei lá atrás, estava o Jorge e a Efigênia sentados lá atrás. Eu fui assim, dei um tchauzinho para eles, acabou, eles vieram conversar comigo. Aí vai, milagre, estou morando aqui? Não, senhor, que nós vimos um panfleto que o senhor ia inaugurar o Centro Espírita aqui, nós viemos aqui ver o senhor, nós estamos aqui no hotel. Eu falei, que bom, como é que vocês estão? Tudo bem.
Tem centro espírita lá? Não, tem não, senhor. A gente faz reunião todo dia lá em casa. Todo dia a gente fala do senhor lá em casa, no evangelho, conversa. Ai, que bom, Jorge. Quem está vão criar um centro espírita lá, né? Lá em Dores de Goiães. Pois é. Aí conversamos, aquele cafezinho depois, tal, brincamos, foram embora. Em 2017, eu morava lá em Lagoa Santa, o telefone tocou. Eu olhei assim o telefone. Final 3, DDD 33, eu falei, vou atender esse trem não. Eu não gosto de telefone, que eu não sei quem é, mas me deu um trem assim, eu falei, eu estava brincando com meus netos, peguei o telefone, alô, é seu Donai que está falando? Eu falei, é. Tem uma pessoa que quer falar com o senhor aqui, eu falei, fala comigo, é Dona Efigênia. Eu falei, não estou lembrado quem é, não conheço a Dona Efigênia. Falei, papai, eu falo, pode deixar. Seu Donai, eu falei, o Jorge morreu. Eu falei assim, oh, meu Deus do céu. Eu falei, Jorge morreu. Eu lembrei na hora. Eu falei, ô, Efigênia, é você, Efigênia. Ô, seu Donai, o Jorge morreu. O Donai, tem mais de um mês que ele morreu. Eu não achava o senhor de jeito nenhum. O senhor saiu do tio Flotone. Eu falei, saí, eu estou morando na Água Santa agora, Efigênia. Ô, seu Donai, foi a polícia que achou seu telefone e me deu. O que eu faço, seu Donai? Eu falei, nossa, Efigênia, minha filha, calma. O Jorge não morreu, não. Por sinal, ele está aqui do meu lado, você acredita? Tem que falar mentira de vez em quando, né? Emmanuel fala que... não é mentir, né? Emmanuel fala que tem hora que tem que omitir a verdade, né? Está lá no Consolador, né? Não é mentir. Ele está aqui do meu lado, Efigênia. O senhor está vendo isso? Eu não estou, Efigênia. Está aqui mandou falar com você, que ele não está morto, não. Ele está no seu lado todo dia com você. E o seu Donai, e chorava no telefone. Eu falei, calma, Efigênia. Ele falou que está fazendo uma casa para vocês lá no mundo espiritual. Igualzinho a casa de Tia Flotone, esperando você chegar para morar junto com ele. É verdade, eu falei, é verdade, Efigênia. Fica calma, tranquilo. Você sabe que ninguém morre, né? Você já aprendeu isso. Aí conversei com ela uns 10 minutos no telefone. Ô, Zurai, ainda bem que eu liguei para o senhor, tem um mês que eu estou chorando. Eu falei, pois é, agora para de chorar, que senão, tadinho do Jorge, né? Tadinho do Jorge. Ele chora junto com você, você chorar, fica chorando. E ela então, daí, quando foi em 2019, telefone, mesma coisa, eu atendi o telefone, nem sabe, estava lembrando mais. A mulher falou comigo, seu Donai, Dona Efigênia morreu. Eu falei, tá bom. Final de 2019, ela morreu. Ela falou para avisar só para o senhor, com mais ninguém. Eu falei, tá bom, tá bom. E ela falou que vai esperar o senhor. Eu falei, pode ter pressa não, né? Tem pressa não, pode esperar. A gente vai encontrar com certeza, né? E eu fiquei meditando, a gente fica pensando, falou em família, fiquei lembrando, né? Como é que as coisas vão acontecendo na vida da gente, né? Ela tinha um compromisso com aqueles filhos, né? Com aquele homem, compromisso de criar, resgatar, depois encontrar com a família espiritual verdadeira dela, né, que era o Jorge. Quase que ela perde a oportunidade. Como é que os espíritos vão construindo a coisa para ajudar a pessoa, de tal forma que possa encontrar e não fazer besteira. Então, a lei do amor é que rege a vida da gente. E a lei do amor, a gente só consegue entender ela quando a gente coloca a reencarnação junto. Como é que explica uma história dessa? Parece história de romance, não é isso? Romance espírita. E acontece esse atendimento fraterno que a gente faz na casa espírita, a gente participa de tanta história, tanta coisa na vida dos outros. A gente não pode ficar contando para ninguém, né? Não é bom contar. Então, a reencarnação é um dos instrumentos de Kardec para nós, de aplicação da lei do amor. É até 8h30, né? Eu sou meio distraído, tenho que ficar de olho dele, né? Sem reencarnação não tem como explicar. Em uma mesma família, fala, né, se reúnem inimigos do passado, é o caso para resgatar, a fim de se ajustarem diante da lei. É a oportunidade, diz Kardec, que Deus nos concede de fazer o bem a quem tenhamos feito mal. E a Efigênia fez o trabalho dela como esposa, né, como mãe, criou os meninos, cuidou da família dentro de casa, 20 anos cuidando da família, até encontrar o amor. E o amor, diz Jesus, o amor é o próximo,
Tem o limite o amor ao próximo? Como é que a gente olha isso? O limite é a família, é a seita, a religião, Kardec fala, né, Adrião? É a nação ou é a humanidade inteira? Como é que funciona isso? E ele fala que nos mundos superiores o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos. A prática da lei do amor consiste em amar a todos indistintamente. E ajustando-nos à lei do amor, diz Kardec, é exercitar a tolerância e o amor com aqueles que convivem conosco. Perdoar quem nos ofende, auxiliar o próximo na medida das nossas possibilidades. Fazer aos outros, diz Jesus, o que gostaríamos que os outros fizessem conosco. Esse é o ajuste que cada um de nós tem que fazer em relação à lei do amor em nossas vidas. E amar no sentido profundo, diz o Espírito Sansão, né? Lá no capítulo referente à lei do amor. Ele fala que é ser íntegro, ser consciencioso e é considerar como sua a grande família humana. Suavizar dores dos semelhantes. E os efeitos da lei do amor é a gente aprender, como diz Joana, encontrar dentro da gente aquele Deus que vive em nós. É a busca do self, né? É a destruição do egoísmo. É o melhoramento moral da humanidade. Extinção das misérias sociais. Olha que bacana. Olha os efeitos da lei do amor. É a felicidade durante a vida terrestre e a vida espiritual. Porque quem aplica a lei do amor, diz Joana de Anjos para nós, já começa a sentir os efeitos da felicidade aqui na Terra. Apesar da Terra ainda não ser um local ideal para isso. E para essa vivência, nós que estamos aqui, nós encarnados, nós desencarnados, temos uma grande contribuição que é o Espiritismo. Não podemos esquecer disso. Kardec fala que a doutrina espírita serve, lá no livro que é o Espiritismo, para nós entendermos Jesus. E entender Jesus é entender o amor que Ele trouxe para nós. Então o Espiritismo contribui para que a lei do amor seja mais claramente compreendida e seus efeitos rapidamente sentidos. No início nós falamos da importância de estar na casa espírita de uma forma diferente daquela que nós passamos durante muito tempo em outras religiões tradicionais. Joana fala que toda mensagem que nós lemos, que nós recebemos do mundo espiritual, se ela não for meditada, sentida, vivida, nós não vamos conseguir nos espiritizar. E ela fala esse termo como se fosse para nós nos espiritualizarmos. Nós entendemos que somos espíritos, passageiros num corpo de carne. Tudo isso aqui é muito importante para crescermos espiritualmente. Tudo que nós temos na Terra é para o nosso crescimento espiritual. Senão não adianta nada. É esta a finalidade de nossa presença na casa espírita. Ao sairmos daqui, meditar na mensagem que nós recebemos, não do Adonai, que nem nada meu aqui. Repararam que tudo aqui é do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo, sem tirar nem pôr. Não tem nada meu aqui. Então aproveitemos, todos nós, esta oportunidade de crescimento espiritual na mensagem que a doutrina espírita traz para a gente, que é o cristianismo
vivido de novo, do jeito que era naquela época de Jesus. É o cristianismo redivivo, é a terceira revelação da lei de Deus. Muito obrigado a todos. Meu irmão Adonai, eu estou muito grata por ter tido a oportunidade de conhecer uma história tão bonita como essa do Jorge e da Efigênia, porque a gente pôde ver aí a movimentação da espiritualidade, a movimentação deles quando Deus determina, quando Deus fala, tem que acontecer, tem que ser. Eles providenciam a maneira das coisas acontecerem. Eu fiquei muito emocionada e agradeço de coração. Eu tenho certeza que todos aqui estão extremamente gratos, por essa história tão bonita que o Senhor compartilhou conosco. Antes da nossa prece, eu gostaria de fazer um convite a todos vocês. Amanhã nós vamos completar 1 ano do nosso Evangelho no Lar. Nós nos reunimos mensalmente, sempre na casa de algum companheiro, e fazemos o estudo. Transbordando de alegria, de júbilo, por estes momentos que aqui passamos. E é assim, Senhor, que nós sairemos desta casa hoje, alegres, inspirados, confiantes na bondade e na misericórdia de Deus, que sempre providencia tudo o de que necessitamos. Fortaleça-nos, Jesus, para podermos vencer as nossas fragilidades, para podermos sermos aprovados nos testes que aqui passamos. Envolva nas suas vibrações de luz e de encarnados. A todos os irmãos cujos nomes se encontram nos nossos livros de prece, que cada um seja amparado conforme a sua necessidade. Abençoa a esta casa de Dr. Bezerra de Menezes, que é um posto de trabalho ao seu dispor, Jesus. Abençoa todas as atividades que aqui fazemos e a todos os trabalhadores que aqui vêm de boa vontade. Que o Senhor esteja sempre presente em nossas vidas e que nós sejamos sempre dignos de estarmos na sua presença. Que assim seja, graças a Deus.